nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa estar sobre a sua vida nesta noite, sobre a vida de você que está aí na sua casa, nos assistindo por este canal maravilhoso de transmissão. Que seja uma palavra nesta noite de mudança, de refrigério para as nossas vidas. Nós temos passado, irmãos, tempos difíceis, tempos tempestuosos. Estamos vivendo hoje aí essa pandemia trazendo aí aflições para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, lá no nosso local de trabalho. Eu gostaria de trazer como tema nesta noite: Jesus vence nossas aflições. Não tem nada nesse mundo, irmãos, que poderá ser vencido se não for pelo nosso Senhor Jesus. A gente passa assim por esse momento tão tempestuoso aí, né? Que afligiu de uma maneira grande a nossa casa, a nossa família, a igreja. Onde nós poderíamos pensar que a igreja estaria dessa forma, irmãos. Mas Jesus, Ele vai vencer esse momento, amém? Você crê nesta palavra? Que Ele vai vencer esse momento. Ele venceu lá atrás, juntamente com os seus discípulos. Então, eu gostaria de trazer como texto nesta noite o Evangelho de João, lá no capítulo de número 14. Iremos ler 4 versículos. O texto já se encontra na tela, mas se você quiser ir na sua casa abrir também para acompanhar junto, João 14, 25 a 27, e vamos passar por João 16, 33, que é o cerne da mensagem. Diz assim a palavra de Deus nesta noite: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim, Jesus falando, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Jesus venceu todas as circunstâncias do mundo, irmãos. Todas elas. E esse momento, quando Jesus ele trouxe essa palavra aqui para os seus discípulos, era um de seus últimos discursos, antes do nosso Senhor Jesus, Ele ir para a cruz, para a nossa salvação. E eram instruções preciosas que Jesus ele passava ali naquele momento para os seus discípulos. Jesus deixava para eles vários assuntos. Um deles era esse, que eles passariam por aflições. E o contexto, vai nos dizer que Jesus ele orientava seus discípulos sobre diversos assuntos, inclusive o que eles deveriam passar e sofrer por Ele, depois que Ele fosse para o Pai. Mas Jesus fala que a paz que está nele é uma paz que tem que estar também, irmãos, condicionada em nós também. Nós temos que buscar essa paz em Jesus. Nós não temos que buscar a paz em coisas do mundo, mas nós temos que buscar essa paz em Jesus. Porque nós conhecemos que essas aflições que também aconteceram através dos mártires, quantos que sofreram pela palavra, pela proclamação do Evangelho, o quanto que esses homens de Deus sofreram, padeceram. E hoje tem muitos de nós também, irmãos, cristãos, que padecemos por muitas coisas. Tem cristão que em determinado lugar que ele chega, ele não é bem visto, ele não é bem quisto. O nome de Jesus, irmãos, em alguns lugares ele incomoda.
A luz em determinados lugares, ela incomoda, mas nós somos luz nesse mundo. Amém? Nós temos que ser luz nesse mundo. Mas não deixaremos também de passar por tribulações ao longo de nossas vidas, onde as aflições, irmãos, elas vão desestabilizar. Olha para vocês verem. Elas vão desestabilizar áreas como a área financeira. Olha o contexto aí do país hoje, a economia como que está, o caos econômico como que está. A área familiar, as nossas famílias, irmãos. A gente sabe que tem muitas famílias que estão totalmente desestruturadas. Quantas famílias que estão agora padecendo, filhos nas drogas, casais separados. Vai também, irmãos, desestabilizar a área emocional. Tem muitas pessoas hoje com o seu emocional muito abalado. Muitas pessoas hoje, irmãos, que estão sofrendo aí desse estresse, que é um perigo. Vai também, irmão, desestabilizar a nossa saúde. Quantas pessoas que estão hoje doentes, enfermas, passando, irmãos, tentando hoje até encontrar hoje aí um plano de saúde para poder fazer um tratamento e não consegue. A economia está um caos, o mundo está um caos. E até mesmo a nossa fé ela vai ser desestabilizada diante dessas aflições. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Ele vai nos ensinar muita coisa nesse tempo, como Ele tem nos ensinado, irmãos. E Ele fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Mas hoje, irmãos, nesta noite, o Espírito Santo, Ele está nos fazendo lembrar que nossa confiança, nosso fortalecimento e a nossa vitória, ela está em Cristo Jesus. Nesta noite, irmãos, nossa confiança, vamos falar juntos? Nossa confiança, nosso fortalecimento e a nossa vitória está em Jesus Cristo. Ele é o centro, Jesus é o centro, irmão, da nossa vida. Jesus é o centro da igreja. Nós temos, irmãos, que entender que Jesus, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas. Então nós vamos falar sobre aflições serão vencidas com confiança. E para vencer essas aflições, irmãos, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele agirá. Confiança que é o mesmo que acreditar, irmãos. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Jesus Cristo, Ele vai nos fazer passar por esse momento de aflição. Esse momento que nós estamos passando aqui, irmãos, ele vai passar. Amém, igreja? Eu só escutei um amém aqui, eu também só escutei um amém na sua casa aí. Esse momento de aflição, ele vai passar. Isso aqui é temporário, irmãos. Nós estamos passando aí por um processo aí de purificação, quem sabe. Mas o que nós devemos fazer, irmão, é entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós devemos, irmãos, depositar nossa confiança em Jesus. Amém? Nós não colocamos a nossa confiança em coisas, em pessoas, podem até nos ajudar, mas a nossa maior confiança, ela tem que ser Cristo. Cristo Jesus. E quando nós entregamos, irmãos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso emprego, a igreja, nas mãos do Senhor, Ele vai agir. Amém? Ele vai agir, irmãos. Feliz é o homem que persevera na provação, irmãos. Irmão, hoje tem muitas pessoas desanimadas. Nós temos que ser animados.
Nós não vamos nos entregar a essas circunstâncias que estão passando nesse momento, não. Nós temos que perseverar. Nós temos que buscar confiar no Senhor Jesus. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas. Essa pandemia, ela vai passar. Essa aflição, ela vai passar em nome de Jesus. Então, o homem que persevera na aprovação, ele será aprovado. Irmãos, para que nós sejamos aprovados, nós vamos ter que passar por essa tribulação, sim. Por essa aflição. Para quê? Para que nós possamos receber a coroa da vida. E Jesus ali, ele fortalecia ali os seus discípulos. Por quê, irmãos? Porque ele iria para o Pai. Eles iriam continuar a obra dele na terra. E nós sabemos que muitos deles padeceram, irmãos. Segundo alguns estudiosos, muitos desses discípulos tiveram mortes chocantes, mas amaram. Eles entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Eles confiaram no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus agiu com eles aonde quer que eles foram, irmãos. É por isso que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus e confiar nele. Irmãos, não tem outra solução, não. Como diz o pastor Gessis, que gosta muito de usar o termo chaves, não tem outra chave para que nós consigamos passar, não. A chave é entregar o caminho e confiar no Jesus. Amém? Não tem outra chave, não. Só tem uma chave agora. Agora o momento é esse. Se você está passando por tribulação, se você está passando por lutas, entrega o seu caminho. Confie no nosso Senhor Jesus. Ele vai agir. Ele vai nos fortalecer. Nós iremos passar por diversas tribulações nesse mundo. Só para que nós tenhamos, irmãos, uma noção de como que a coisa ainda, o caldo vai engrossar ainda um pouco mais. Lá na segunda carta de Timóteo 3:1-5, olha o que diz lá sobre aflições, irmãos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos de Deus. Olha o que nós vamos enfrentar pela frente ainda, irmãos. Vai haver muita tribulação para nos desestabilizar diante de Deus. Mas aquele que entregar, irmãos, o seu caminho ao Senhor Jesus e confiar nele, ele vai agir ao nosso favor, irmãos. Amém? Você está entendendo, irmãos? Ele vai agir ao nosso favor. Jesus ama cada um de nós. Ou nós largamos tudo lá fora para estarmos aqui nesta noite, adorando, louvando, glorificando e engrandecendo esse nosso Deus. O quanto isso está agradando a Deus nesta noite, irmãos. A sua bênção, ela está tão próxima de você e você nem percebe, mas ela vai chegar. Essas aflições, elas vão sair de nossas vidas. Nós vamos encontrar essa paz que ele fala aqui nesse texto. Se houvesse um tempo mais hábil, a gente poderia continuar falando sobre essa paz do Senhor, essa paz que traz um conforto, mas essa paz, ela está em Jesus Cristo. Mas nós temos que confiar, nós temos que entregar a nossa família, a nossa casa, diante do Senhor Jesus, porque quando nós fazemos isso, irmãos, diante dEle, sabe o que Ele vai reconhecer em nós, irmãos? Que nós dependemos dEle e reconhecemos o governo dEle em nossas vidas. Quem tem que governar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, é o Senhor Jesus. O governo é dEle, a autoridade é dEle, e Ele está no centro de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o centro. Ele é o centro da igreja. Então, quando a igreja realmente entender que Ele vai governar com aquele braço forte, aquela mão poderosa, essas aflições que têm nos assolado, elas vão sair, irmãos. O governo de Deus é soberano. Então, aflições serão vencidas com confiança.
Amém? Mas ele continua a nos dizer algo ainda muito mais importante ainda. Que ele vai fortalecer os que são de bom ânimo. Olha que interessante. Jesus não gosta de ver pessoas cabeça baixa. Ah, mas isso não está dando muito certo. Eu não estou conseguindo isso. Oh, irmãos, a soberania é do Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor. Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele vai nos fortalecer e Ele vai nos guardar do maligno. Ele vai nos guardar do maligno. Jesus sabia que os seus discípulos, eles iriam sofrer muito pelo Evangelho. E sofrer, irmãos. O que nós estamos passando hoje aqui, não é sombra do que aqueles homens passaram pelo nosso Senhor Jesus. Não é sombra, irmãos, nem passa perto. Mas mesmo assim o Senhor não os abandonou. Sabe por quê? Ele também não nos abandonou. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para fortalecer aqueles homens. Essas tribulações nossas, nós só vamos conseguir se nós realmente tivermos conosco, em nós, vivendo com nós, dia após dia, o Espírito Santo, o nosso Consolador. Nós temos hoje o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que anda do lado, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que revive, aquele que anima, aquele que mostra a direção, aquele que fala, não filho, não é por aqui, filho, é por aqui. Filho, você está passando por essa tribulação? Vai passar. Ele fala conosco, irmãos. Como é importante nós entendermos que o Espírito Santo, Ele é a pessoa mais importante de nossas vidas. Como que a igreja ela tem que reconhecer o Espírito Santo como a pessoa importante do nosso lado. Hoje eu tenho a minha esposa, a pessoa que anda comigo do meu lado. Eu costumo dizer que quando eu acordo pela manhã, está lá, aquele rostinho tão lindo do meu lado. Mas eu viro para o outro lado e já digo, bom dia, Espírito Santo. Aí eu vou lá e dou um beijinho lá depois, tá, irmãos? Mas Ele é, irmãos, a presença importante em nossas vidas. Ele vai nos fazer passar por todo esse tempo de aflição em nossas vidas. Nós precisamos fazer como Paulo disse aqui em Efésios 6,13, nós precisamos vestir a armadura de Deus. Para quê? Para que nós possamos resistir no dia mau. Irmãos, ainda vem muita coisa por aí. A grande tribulação ainda não passou. Mas vai vir ainda muita coisa ainda. Mas com o Senhor Jesus, irmãos, nós vamos conseguir passar por esse caminho. Você crê nessa palavra, irmãos? Somente o Espírito Santo que pode nos conduzir por esse caminho é que nós vamos conseguir passar por essas tribulações. Hoje é tão difícil, irmãos, a gente como pais deixar os nossos filhos mais novos saírem sozinhos. Tem um rapazinho ali, novinho ali, saindo sozinho. Como que os pais ficam, irmãos? Antigamente, no meu tempo, lá para trás, a gente tinha a liberdade de sair de casa. Hoje não. O mundo está ficando difícil, está ficando tenebroso. Mas com Jesus do nosso lado, irmãos, Ele vai dar sempre ordem que os anjos andem ao lado dos nossos filhos, ao nosso lado. Ele vai dar ordens que a nossa casa seja guardada do inimigo, mas só com o Espírito Santo, irmãos. Mas nós temos que saber que nesse tempo de aflição, nós temos que confiar em Jesus. Mas por quê, irmão? Porque nós necessitamos urgentemente de voltarmos de novo a colocar Jesus como centro da igreja. Hoje se estão colocando tantas outras coisas, mas não estão colocando o Espírito Santo como a primazia, a essência da igreja. É Ele que faz esse mover.
É Ele que faz esse acontecer. É Ele que faz aqui hoje, como fez aqui a Karen cantando esse louvor fluir, que vai chegando no céu, que vai chegando lá como um aroma suave, agradável, diante das narinas do nosso Senhor. Uma pessoa como ela que se dedica, a família se dedica, tantos aqui se dedicam a servir a Cristo. Isso vai chegar diante do Senhor, mas nós só vamos conseguir, irmãos, com o Espírito Santo. Ele é quem nos vai conduzir por esse caminho. Então nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus, mas pedir a Ele, irmãos, que Ele nos fortaleça para que nós possamos viver uma vida com o Espírito Santo, dia após dia. E se nós confiarmos nesse nosso Senhor Jesus, e se nós, irmãos, pedimos a Ele que Ele nos fortaleça diante desse tempo, vai acontecer algo tremendo, irmãos. Vai acontecer vitória. Amém? Se você confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, se você clamar a Ele que o Espírito Santo seja a pessoa principal na sua vida para que Ele nos conduza nesse tempo de nossas vidas, o que nós vamos receber é a vitória, porque há poder no nome de Jesus, para que nós possamos vencer, irmãos. Nós só vamos conseguir vencer esse tempo, irmãos, clamando esse poder no nome de Jesus. Quando Jesus disse que Ele venceu o mundo, Ele venceu foi todo o sistema. Todo esse sistema aí maligno que quer tirar os filhos do Senhor da presença dEle. Nós precisamos continuar caminhando nesse mundo, clamando pela presença de Jesus. Pois nossa luta, irmãos, ela não é contra carne e sangue. Não é contra homem, não é contra o seu irmão do seu lado, é seu vizinho. No mundo espiritual há algo muito forte, irmãos. É por isso que nós precisamos clamar que Jesus, Ele nos carregue nesse momento, irmãos. Essas lutas são do nosso general Jesus Cristo. Ele está lá na frente guerreando por nós, irmãos. Nós estamos lá atrás nessa batalha, mas Ele está lá na frente guerreando para cada um de nós. Mas deixe que Ele batalhe por você. Não comece a fazer as coisas por você mesmo, não. Não comece a achar que você foi menosprezado em alguma área, que você foi injustiçado em outra área, e que você queira com as suas próprias mãos. Não. Deixe que o seu general, o nosso general, Jesus Cristo, Ele guerreie por você. Deixe que Ele batalhe por nós, pois Ele diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, irmãos, porque há poder no nome de Jesus. Ele sempre foi vitorioso, pois Ele venceu todas as circunstâncias desse mundo. Desde o início do seu ministério, pois Ele derrotou Satanás com a sua palavra. Então, se nós quisermos derrotar, irmãos, essas aflições que estão atingindo, que estão cercando as nossas vidas, que vem tirando a nossa alegria, com a palavra dEle, nós iremos vencer. Amém? Nós iremos vencer esse tempo, irmãos. Ele venceu em sua caminhada gloriosa todas as circunstâncias que tentavam reprovar sua vinda a essa terra. Ele venceu a luta contra o pecado. Sabe para quê? Para que nós não sofrêssemos o julgamento. O julgamento. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Um dos momentos mais lindos que a igreja faz é quando nós reconhecemos que o nosso Salvador, ali naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Irmãos, Ele é o centro. Ele é o centro. Ele morreu para alguns, mas Ele não morreu, Ele está vivo. Ele viverá eternamente. Devemos então fazer separação permanente sobre o pecado e viver uma vida de santidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo, você que nos assiste, de fazer separação, de você passar a ter uma vida
de santidade diante do Senhor, fazer a separação do pecado, viver uma vida plena com o nosso Senhor Jesus Cristo, honrar a Ele que é merecedor de toda a glória. Assim nós conseguiremos passar com Jesus por todas as aflições e nós poderemos dizer que nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, ninguém estará isento das aflições desse mundo, ninguém. Mas se nós conseguirmos caminhar crendo e confiando nessa paz que está em Jesus, Ele nos dará ânimo e o resultado final será a vitória. Como Ele venceu o mundo, irmãos, Ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer com Ele para toda a eternidade, uma vida vitoriosa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de convidar que você ficasse de pé, você na sua casa, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Aleluias. Pai, nós lemos a Tua palavra, explicamos a Tua palavra, e agora nós te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito venha trazer à nossa mente, nesta noite, todas as mudanças que ainda existem em nós, para que nós possamos continuar caminhando por esse tempo, vivendo uma vida reta, uma vida plena na Tua presença. Que o Senhor venha nos trazer, ó Pai, essa paz que nós tanto precisamos nesse momento. O Teu povo, ó Pai, escutou aqui nesta noite a Tua mensagem, onde nós ministramos e falamos que somente o Senhor é que é o centro da igreja. E que somente no Senhor é que nós podemos confiar. E somente no Senhor sabemos que haverá fortalecimento nesse tempo. E somente no Senhor é que nós conseguiremos vencer todas essas aflições. Eu gostaria de orar também de uma maneira especial por você que está na sua casa, por você que se encontra aqui presente, que você ainda não fez ainda a sua oração diante de Jesus para pedir essa paz que está somente nele. Nós vivemos sim esse tempo difícil, onde o mundo está atribulado, as pessoas preocupadas, mas aquele que um dia confessou ao Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, mesmo passando por esses momentos difíceis, essa paz nós conseguimos sentir, porque o Senhor colocou em nós o Teu Espírito. Então gostaria de orar por você nesse sentido. Que você repita comigo essa oração. Pai, nesta noite, eu gostaria de confessar a Teu Filho Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. E eu confesso nesse momento, Pai, com a minha boca, diante das Tuas testemunhas, eu creio, Pai, que o Senhor ressuscitou Teu Filho Jesus, e que hoje Ele vive, e que hoje Ele reina. Que o Senhor coloque dentro do meu coração o Teu Espírito Santo, esse que traz a paz, como foi pregado nesta noite. Mas também te peço, Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa fazer parte também, um dia, desta família tão maravilhosa, que tem essa paz que só o Senhor dá. É a oração, Pai, que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus.
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Confiamos em Ti, ó Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, Jesus. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh Deus, aleluia, Pai. Em Ti nós confiamos. No Senhor nós colocamos a nossa confiança, a nossa oração e as nossas vidas.